Seja bem-vindo a esse curso de inglês médico. O objetivo dele, mais do que debater extensivamente cada um dos termos possíveis, é justamente destacar aqueles que possam ser um pouco diferentes dos do português e não tão óbvios assim. Esse vídeo não constitui aconselhamento médico. Por favor, procure seu médico se apresentar quaisquer sintomas ou o protocolo mais recente se precisar de orientações sobre como conduzir algum paciente. No tocante ao coração, a maior parte das estruturas tem nomes bastante parecidos com o português e facilmente interpretáveis. Geralmente, as diferenças se dão, assim como no caso do pulmão, em relação aos sons e outros achados. O nome de boa parte das patologias que podem provocar sopros, como aortic stenosis, estenose aórtica, ou mitral regurgitation, regurgitação mitral, são bastante intuitivos. No entanto, uma palavra que provavelmente será vista com grande frequência é o sopro em si, ou murmur. Algumas palavras que podem ser usadas para descrever um sopro são blowing, em uma tradução literal, soprante, e high-pitched, ou agudo, literalmente, de alta frequência. Outra palavra também frequentemente usada em conjunção com o sopro, murmur, é o frêmito, ou trill, do inglês. Assim como no português, as válvulas cardíacas são chamadas de valve. Entretanto, levemente menos intuitivo, cada uma das válvulas cardíacas é chamada de leaflet, ou, em uma tradução mais literal, folheto. Assim, the valves are made by leaflets, ou as válvulas são formadas por válvulas. Entre as condições que podem ser observadas no coração, que tem traduções marginalmente diferentes do português, podemos ver, por exemplo, a dissecting aortic aneurysm, ou um aneurisma dissecante de aorta. No contexto da fisiologia cardíaca, a maior parte das variáveis têm nomes bastante parecidos com o português, como contractility, para contratilidade, ou preload and afterload, para pré-carga e pós-carga. No caso de débito cardíaco, usa-se o termo stroke volume, ou, em uma tradução mais literal, volume de batimento. A resistência vascular periférica, nossa RVP, geralmente é referida como Systemic Vascular Resistance, resistência vascular sistêmica, ou Total Peripheral Resistance, resistência periférica total. O termo Peripheral Vascular Resistance dificilmente é utilizado. As bolhas cardíacas são chamadas geralmente simplesmente de heart sounds, ou sons cardíacos, e o desdobramento delas é geralmente chamado de splitting, ou, em uma tradução mais literal, separação. Assim como em diversas outras áreas, muitos dos termos cardíacos são chamados em inglês pelo nome original em latim. Assim, cordoalhas tendíneas, por exemplo, acabam sendo chamadas de chord tendine. A única tensão nesses casos geralmente é pelo plural. Em muitos casos, nós sequer percebemos que a palavra em questão já está no plural, por exemplo. No caso, cord tendine é o plural em latim de corda tendínea. Os feixes cardíacos, como o feixe de His, são chamados de bundles, ou bundle of His, por exemplo. A maior parte das condições eletrocardiográficas tem pronúncias praticamente idênticas ao português, como Wolff Parkinson White. No entanto, se você fala francês, prepare-se para sofrer enquanto ouve torsade de pointe ser pronunciada como torsade de pointe, ou outras variações parecidas. Entre parâmetros hemodinâmicos mais avançados, como os obtidos com o uso de um catéter de Swan-Ganz, a pressão de oclusão da artéria pulmonar é geralmente chamada de Pulmonary Capillary Wedge Pressure,
ou, em uma tradução mais literal, pressão de cunha da artéria pulmonar, referindo-se nesse caso à cunha oclusão. Abordando patologia vascular, dois termos frequentemente usados para descrever artérias, mais especificamente seu enrijecimento, são hardening of arteries, ou endurecimento de artérias, falando-se de arteriosclerosis de modo geral, e também vascular stiffening, ou enrijecimento de artérias. Quando se fala de dissecção aórtica, é comum descrever-se um tear, ou rasgo, que é justamente a origem da descrição da dor, tearing pain, ou dor rasgante, literalmente. O termo comum STEMI é uma abreviação de ST Segment Elevation MI, ou Myocardial Infarction, o equivalente ao nosso infarto agudo de miocárdio com supra de segmento ST. Em relação a uma das condições cardíacas mais comuns, a insuficiência cardíaca, ela dificilmente é denominada no inglês cardiac insufficiency. Na maior parte dos casos, a doença é chamada simplesmente de heart failure ou falência cardíaca. No caso da insuficiência cardíaca direita, três manifestações bastante comuns são edema periférico ou peripheral edema. Edema, aqui no caso, claro, é altamente intuitivo. No entanto, o termo mais coloquial para edema, que seria o equivalente ao nosso inchaço, é swelling, e também pode aparecer na descrição de algum caso clínico. Temos também a turgência jugular, ou jugular venous distension, em uma tradução literal, distensão venosa jugular. A palavra turgency existe em inglês, mas é arcaica e não costuma ser utilizada para esse propósito. E, por fim, a congestão hepática, que geralmente recebe a descrição de nutmeg liver, nesse caso, ou fígado em noz moscada. Prosseguindo com a fisiopatologia, quando se fala de choque, uma descrição bastante frequente é a de clammy skin, ou pele pegajosa. No tocante à farmacologia cardíaca, cabe mencionar, por exemplo, os ACE inhibitors, que são os nossos IECAs, inibidores da enzima conversora de angiotensina, ou Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors. Vale lembrar também que entre os cardiac glycosides, a digoxina é mais frequentemente pronunciada digoxin do que digoxin. Por fim, uma última lembrança para atentar aos nomes em latim. O plural de ventricle é ventricles, porém, o plural de atrium é atria, já que atrium é uma palavra latina. Left atrium, both atria. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo de inglês médico sobre lungs. Bons estudos!